Quando nós disseminamos, quando nós compartilhamos desse mundo com outras pessoas, nós aumentamos um pouquinho, de grão em grão, a felicidade do mundo. Então, eu comecei a dançar, eu tinha 15 anos, meus pais já faziam parte desse mundo, eles já faziam aulas de dança de salão, e aí com 15 anos a gente começou a conversar sobre isso. Eu vivia muito na rua, eu jogava muita bola, fazia tudo que um adolescente de 15 anos fazia. Gostava muito, vivia nesse mundo, não saía dele. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Meu pai disse que ia me levar nas aulas, eu não fiquei muito empolgado na época, mas eu fui. No dia que ele ficou de me levar, eu hesitei, eu não quis ir, eu queria ficar fazendo uma outra coisa que eu estava fazendo, e eu fui praticamente obrigado, mas eu fui. Fui, porque nesse dia até era um curso de salsa de férias do Elias, da Aerodança, que estava começando. Inclusive foi lá que nós começamos. Agradeço muito a escola Aerodança. Comecei nesse curso de férias do Elias e fui lá com meu pai. Acabei me encantando por esse mundo. Eu gostei muito porque logo de cara eu fiz muitas amizades. Eu já tinha o meu mundo fora da dança, e quando eu descobri esse mundo eu fiquei mais feliz ainda em saber que eu poderia vivenciar as minhas amizades, da minha idade, né? Do meu convívio, e essas outras amizades que normalmente tinham mais idade que eu, né? Todas as pessoas, eu era praticamente o mais novo da escola, da Aerodança, e eu era muito feliz com essas amizades mais maduras. Eu me transformei muito, muita coisa mudou a partir do momento que eu decidi me presentear com a dança de salão. Não fui eu que decidi, foi o meu pai que me levou para esse mundo, foram os meus pais. Minha irmã, inclusive, já fazia parte desse mundo. Mas a partir do momento que eu decidi continuar, permanecer na dança de salão, eu decidi me presentear com esse mundo, e eu sou muito feliz por isso. Bom, o que a dança mudou na minha vida? A primeira coisa foi, como eu já havia dito, eu eu acrescentei um outro círculo social na minha vida. Eu tinha as minhas amizades, né, as pessoas da minha idade, o qual eu era muito feliz, brincava, jogava bola, fazia tudo que um adolescente fazia. E eu descobri esse novo mundo, um mundo rodeado por adultos, os professores, os amigos dos meus pais, todos colaboraram muito para o meu crescimento pessoal e profissional. Eu mudei muito quando eu decidi permanecer e me presentear com as danças de salão. Eu agradeço muito aos meus pais por terem me colocado, me inserido nessa vida. Isso foi muito enriquecedor para mim. Isso fez com que eu amadurecesse diferente do que eu acredito que teria feito. Esse convívio com adultos, com essas amizades maduras, fez com que eu tivesse uma outra percepção, com que eu melhorasse muito a minha comunicação com as pessoas, porque eu lidava com pessoas da minha idade e lidava com pessoas com mais idade, e isso fez com que eu tivesse filtros e flexibilidade na comunicação. Isso foi muito bacana, fez eu amadurecer muito rápido. Eu realmente me sentia destacado no meu ambiente de escola, das minhas amizades, porque eu conseguia falar de forma articulada e flexível com todo mundo, e eu não tinha limites para conversar nem com os adolescentes, nem com os adultos.
Então eu sempre me senti muito bem, muito à vontade em me comunicar com as pessoas, só que esse mundo foi enriquecedor para que eu tivesse esse nível de entendimento de pessoas, faixa etárias e comunicações diferentes. Então a dança me trouxe um universo muito bacana mesmo. Eu construí muitas amizades, além do meu desenvolvimento, da minha evolução pessoal e profissional que eu tive ao longo do tempo com a dança. Enquanto era bolsista na aerodança, eu construí muitas amizades com os professores, com o Jimmy Cocaren, com o Rony, com a Fabiana, com Elias e com a Dete. Me aproximei mais dos meus pais, porque eu convivia no mesmo mundo, e aí a gente falava a mesma língua praticamente. Apesar de ter uma relação turbulenta com meu pai, a gente acabou se aproximando um pouco mais por conta dessa minha entrada no mundo da dança, que foi uma coisa praticamente obrigatória, né? Eu não tinha muita vontade de participar desse mundo, mas meu pai insistiu, os meus pais queriam muito, minha irmã já disse que fazia parte, mas meus pais queriam muito que eu participasse desse mundo, e lhes agradeço imensamente por isso, porque sem eles eu não seria o que eu sou hoje, sem eles eu não sei que carreira eu teria tomado, se eu teria tomado alguma carreira, porque as coisas, a vida leva a gente para certos caminhos que eu não sei quais seriam os meus, mas o caminho que eu tomei, o amadurecimento e a decisão que eu tomei de crescer, de amadurecer e de ser feliz trabalhando com o que eu trabalho, fez com que eu hoje me tornasse o homem que eu sou, me tornou o homem que eu sou, e eu sou muito feliz com isso. E acredito que a dança tenha mudado praticamente, ou toda a minha vida. Ela mudou toda a minha vida, mudou toda a minha direção e toda a decisão que eu poderia tomar. E é isso que a dança mudou na minha vida. Eu me tornei professor através de um processo bem gradativo. Foi um processo lento e acredito que isso me fez entrar como professor de danças de salão com uma certa cautela e uma certa preparação. Apesar de ter entrado nesse mundo novo, eu comecei como bolsista na aerodança, e aí eu fui conquistando confiança, uma certa habilidade de dançarino, acredito eu, e conquistei meu espaço. Fui conquistando meu espaço, fui conquistando a confiança do Elias e da Dete, e teve uma certa circunstância onde um professor se ausentou, precisou faltar, e eu era uma das pessoas que colaboravam e auxiliavam nas aulas. E nesse dia eu fui presenteado com essa situação, com essa substituição. Eu precisei substituir esse professor, e isso foi um marco. Isso foi um marco na minha vida porque eu entendi o quanto eu queria aquilo, só não sabia que queria. Aquilo foi muito bom para mim, foi muito forte, foi uma experiência muito bacana e foi enriquecedor, porque eu descobri a minha vocação. Acredito que sim, acredito que eu tenha descoberto a minha vocação nessa época. E aí eu fui tomando gosto, fui cada vez mais ficando mais à vontade com essas turmas, com essa forma de lidar com o ser humano, onde você está compartilhando informação com ele e você se coloca numa posição onde você tem que estar preparado para compartilhar, o que é muito bacana, foi muito transformador para mim.
E nessa época de preparação onde eu estava me preparando, né, na minha mente para dar aula, e até já tínhamos conversado sobre uma preparação de turma e tudo mais, o Elias e a Dete e eu estávamos com essa ideia na mente. E nessa época de preparação eu acabei me acidentando, eu tinha comprado minha primeira moto com os meus 18 anos e nessa época de preparação já dava algumas aulas particulares, já substituía alguns professores, mas nessa época de preparação para uma turma minha na aerodança, eu acabei me acidentando e aí foi que as coisas começaram a mudar o seu rumo. Foi quando eu descobri que eu ia ficar pelo menos 6 meses sem andar. Eu acabei quebrando o fêmur e a bacia. E o que me fez passar com uma certa leveza por essa época nebulosa da minha vida foi a minha família e os meus amigos. Se eu não tivesse o apoio deles, eu acredito que muita coisa teria sido diferente e de uma forma ruim na minha concepção. Eu acabei me acidentando, fiquei um tempo hospitalizado, estava com um risco de ficar com uma perna menor que a outra e aí com muita fisioterapia e muito trabalho, muita dedicação, eu, ao invés de ficar 6 meses sem andar, no 3º mês, se eu não me engano, que foi o meu aniversário, eu já estava dançando e já estava passando por essa situação com os meus amigos. Todos pediram para que eu fizesse até uma demonstração no meu aniversário, que vieram alguns profissionais de São Paulo, alguns amigos, o Diego Maia, o Patrick, e nós fizemos uma brincadeira lá no meu aniversário. Eu lembro até hoje, isso foi marcante para mim, porque para um jovem que praticava esporte, que jogava bola, que fazia de tudo, que dançava todos os dias, que era muito ativo, de repente eu me encontrar numa situação onde eu posso ficar com uma perna menor que a outra e com o risco de 6 meses sem andar, sem dançar, sem sair de casa, e aí as coisas começaram a acontecer e eu vi que não era tudo isso. Eu passei por essa situação, venci essa etapa da vida com muito apoio, muita força da minha família, porque acredito que apesar de eu estar vivendo num mundo mais maduro, eu acredito que eu não tenha amadurecido bastante para passar por essa situação sabendo que aquilo era uma fase que ia passar. E eu consegui vencer essa etapa e aí a partir daí tudo começou a mudar. Foi acontecer meu aniversário em novembro, foi um marco esse aniversário porque 3 meses depois de me acidentar eu estava dançando, as coisas começaram a acontecer e aí foi nessa época mais ou menos que meus pais decidiram abrir a escola, a Casa da Dança. Na época eu dava aula na Tina Matos, depois que eu voltei do acidente, eu comecei a dar aula em outros lugares e um dos lugares que me deu oportunidade também foi a Escola Tina Matos, agradeço muito. E aí a partir daí os meus pais começaram a ter a ideia de montar a escola. Foi muito bacana porque eu não queria, no momento, ser dono de escola, eu queria ser professor de dança. E isso foi uma outra coisa que os meus pais me presentearam e hoje eu sou muito feliz por ser professor de danças de salão e dono da escola Casa da Dança. Pessoas que colaboraram bastante também para o nosso crescimento foi o Jimmy e a Karen, que nos fizeram enxergar coisas que nós não enxergávamos. Eles nos abriram os olhos para algumas coisas enquanto escola de dança. Foi muito engrandecedor o nosso contato, porque eles estavam nesse processo também de abertura de escola,
já tinham um certo tempo, mas eles sempre nos passaram informações muito pertinentes, muito agregadoras para que a gente se tornasse uma escola melhor, caminhasse com as próprias pernas, subindo degrau por degrau. Então, agradeço também o Jimmy e a Karen, que colaboraram muito para a nossa escola. E duas pessoas também indispensáveis no nosso crescimento e na nossa vida pessoal é o Everton e a Dani, que além de fazer parte do nosso corpo de professores, eles são dois amigos, irmãos muito próximos, essenciais na nossa vida, que fazem diferença, eles fazem a diferença para nós. Nós temos uma equipe muito bacana de colaboradores e professores, José Roberto e Laiane, Leonardo, o próprio Jimmy e a Karen fazem parte do nosso corpo de professores, o Everton e a Dani, tem o Milton, tem a Andrea, tem o Ronaldo, tem o Marcel, tem uma série de colaboradores, tem o Marquinhos, uma série de colaboradores que nós temos e professores que fazem com que a Casa da Dança seja o que é hoje. E claro, com certeza não pode faltar os nossos alunos. Os nossos alunos, eles são a cereja do bolo. Então, agradeço a nossa equipe de professores, aos nossos colaboradores e aos nossos alunos. Sem vocês, nada disso seria possível. Bom, hoje, como eu disse, nós temos a escola, a Casa da Dança. Eu administro a escola com a minha sócia, que é minha mãe, que é minha parceirona. Sem ela, eu tenho certeza que nada do que eu construí aqui na escola seria possível. Na minha vida seria possível. Agradeço ao meu pai, que sempre me deu força, a minha irmã, que sempre estiveram junto com a gente. Hoje seguimos eu e minha mãe, mas os dois também tiveram muita colaboração nesse nosso mundo que a gente construiu. A minha parceira de sempre, Paula, que está sempre do meu lado, sempre me dando força, sempre ela é incrível o quanto ela me enriquece, me faz crescer, o quanto ela me fez amadurecer, o quanto ela colaborou para o meu crescimento pessoal e profissional. E queria dizer também que nós tivemos essa ideia dos depoimentos para você que pensa em começar a dançar, que nunca dançou e quer saber um pouco mais de como é esse mundo, por que as pessoas indicam tanto a dança como hobby ou como lazer para a sua vida. É porque a dança, ela transforma a vida das pessoas. E com esses depoimentos você pode entender um pouco do que a dança faz na nossa vida. O que a dança faz e fez e vem fazendo com as pessoas que passam por situações e situações ruins, as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de alguém, que precisam de um ombro. E aprender a dançar é muito bom, mas ser feliz aprendendo a dançar é melhor ainda. Então, quando nós disseminamos, quando nós compartilhamos desse mundo com outras pessoas, nós aumentamos um pouquinho, de grão em grão, a felicidade do mundo. E pode ser pouco por enquanto, mas a dança vai crescer e vai tomar a sua proporção, a sua devida proporção. Então, esses depoimentos que nós estamos gravando, que nós estamos presenteando vocês, é para que você tenha noção do que é esse mundo, do que nós vivemos, do que nós partilhamos. E
apesar de não ficar muito à vontade na frente das câmeras, eu vim também gravar o meu depoimento para dividir um pouco da minha história com vocês, de forma bem resumida e superficial, mas eu me senti na necessidade de compartilhar um pouco do meu mundo, do que eu vivi, de um pouco da história da minha infância, da minha adolescência, e o quanto a dança me transformou e o quanto a dança vem me transformando, e graças a Deus o quanto eu consigo transformar a vida das pessoas. E eu acho que é isso. Acredito que tenha ficado a nossa mensagem. Fica aqui o nosso depoimento para a gente encerrar um pouco desse ciclo. E logo a gente vai voltar com novidades, com novos episódios. Nós traremos mais coisa para vocês, mais coisas. E é isso. Nós somos a Casa da Dança. Eu sou o Thiago Oliveira. E gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui esse vídeo. E obrigado mais uma vez. Eu fico muito feliz com esse presente que eu estou tendo e preparando para vocês. Obrigado.